Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou a professora Janaína Ramos, da disciplina de Desenho 1, e eu tô aqui para mostrar para vocês como se faz o retraçamento automático do desenho de memorização que vocês fizeram à mão, tá? Vocês já têm o vídeo de como fazer com a ferramenta caneta, agora eu vou mostrar o modo mais fácil, que é o retraçamento automático. Esse é o resultado final, tá? Com sombrinhas, com uma sombra aqui embaixo, umas sombras aqui, do cacto. Eu vou mostrar, vou fazer um vídeo para cada um dos 3 desenhos, tá? Então eu vou começar pelo primeiro desenho, que a maioria desenhou o vaso com cacto, então eu vou começar. O que que você precisa fazer para finalizar esse desenho? Primeiramente, vai em arquivo, novo documento, vai marcar como desenho 1, eu vou botar 2 aqui porque eu já tenho um desenho, número de pranchetas 1, tamanho A4, orientação vertical para quem desenhou o desenho na posição vertical, tá? E dá um ok. Aqui no avançado você vai colocar RGB, porque a gente vai usar só para internet, ok? 300 dpi e dá um ok. Então você tem na sua frente como se tivesse uma folha de papel, ok? Então, agora você vai inserir o desenho que você quer retraçar. Você vai em arquivo, inserir, e aí vai procurar aonde está desenho, tá? Eu peguei o desenho da Amanda e vou dar um inserir. Pronto, tá aqui o desenho, tá? Ele já tá no centro da página, tudo certinho. O que que você vai fazer? Aqui em cima, no seu painel, tem várias opções, tá? Tá dizendo o nome do arquivo, que está numa escala de cinza, que tem 300 dpi, que é o, o melhor dpi, quer dizer pontos por polegadas, ou seja, essa imagem tem 300 pontos por cada polegada, tá? Se fosse para a gente editar uma imagem, seria o ideal. Mas nós vamos fazer um vetor dessa imagem. Aqui, então, tem traçado da imagem, tá? E você vai clicar no triângulo que tem logo, o triângulo invertido que tem logo ao lado. Você vai clicar e vai escolher logotipo preto e branco. E vai dizer assim, ó, que esse traçado pode ser muito lento porque a imagem é grande. Você dá um ok e espera acontecer. Tá pronto, tá? Só que tem alguns controles que a gente pode realizar. Se a gente der um zoom, apertar a letra Z de zebra, der um zoom no desenho, a gente pode arrumar alguns controles, como por exemplo, você vai clicar aqui, ó, painel de traçado da imagem. Limite. Ele sempre dá o limite nessa configuração de logotipo preto e branco, o limite em 128. O que que é o limite? Ele vai fazer mais ou menos 128 pontos por caminho. Então você vai colocar um pouquinho mais. Vou botar aqui até uns 105, 160, tá? Você não, ó, ele ficou mais arredondado. Os caminhos aqui, 50% para esse desenho tá bom. Se você quiser botar menos, ó, vou botar o menor que fica. Ele fica mais fino, digamos assim, o desenho fica mais fino. Se você botar muito mais aqui, mais caminhos, 87%, por exemplo, ele vai ficar mais, com muito mais pontinhos para você limpar depois. Então a gente vou diminuir o caminho para uns 21, tá? Ó, ele fica mais limpo o desenho. E os cantos a gente pode, ó, se eu colocar mais próximo de 100, não dá muita diferença. Se eu colocar mais próximo de 0, dá um pouco mais de diferença, tá? Porque ele faz mais cantos. E o barulho, se a gente colocar muito barulho, a gente vai fazer muito ponto, tá? Ruído. E se a gente colocar menos ruído,
ele vai deixar o desenho mais sujo. Se vocês perceberem aqui, ó, quando eu coloquei menos ruído, ficou um ponto fora. E se eu colocar mais ruído, esse pontinho sai e o traço fica melhor. Deu para entender? Então, eu vou fechar esse painel e vou clicar em expandir. E vou dar um Ctrl 0, que é para ver o meu desenho inteiro. Você pode ver que ele já tem muitos pontinhos aqui. Então, você pode perceber que ele já é um vetor, tá? Vou clicar com o botão direito aqui, em qualquer lugar da prancheta, e vou clicar em desagrupar. Vou clicar na seta preta e vou clicar fora. E depois eu vou clicar aqui nesse contorno branco que todo desenho faz, que é isso daqui, ó. É meio que a sombra do desenho ou o vazado do desenho. Aí você deleta, porque você não vai precisar dele. Daí você vai dar uma olhada se todas as partes, ó, se tem partezinhas, tem partes aqui, tem partes aqui, que podem ser preenchidas. Nesse caso, sim. E salve, Ctrl S, tá? Salvei aqui, dei um OK. Sempre que estiver desenhando no Illustrator, vai fazendo e vai salvando. Vou começar a botar um verde no cacto agora, então. Eu vou no painel de amostras. Se não tiver no canto direito do Illustrator, ele vai estar em janela. Você vai procurar por amostras, tá? No meu caso aqui está em inglês, que é swatches. Mas você vai procurar no Illustrator, que é em português, amostras. Aqui do lado tem uns livrinhos encostados, que é uma biblioteca de cores. Você vai clicar em natureza e vai procurar por folhagens. E aí vai ter umas cores que se aproximam do cacto, da cor do cacto, por exemplo, tá? Aqui são pastinhas de cores, então você pode clicar em qualquer uma das pastinhas de cores que você achar que é interessante para o seu cacto. Eu escolhi a segunda e ela já vai para o painel de amostras aqui. Aí eu posso fechar esse painelzinho aqui, ok? Então, eu vou clicar dentro do cacto e vou aplicar um verde bem escuro. Posso aplicar um verde mais claro, posso aplicar um verde mais claro ainda. Aí depende de você, ok? Eu vou deixar aquele verde mais escuro. Aqui, eu vou dar um zoom, apertar a tecla Z, porque aqui a gente precisa fazer um recorte. Por que a gente precisa... Agora eu apertei a tecla V. Por que a gente precisa fazer esse recorte? Porque nesse pedacinho aqui é um pedacinho do vaso. Só que nesse pedaço do desenho aqui não tem o pedacinho do vaso, né? E o cacto precisa ficar inteirinho aqui e esse pedacinho aqui precisa ser do vaso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a seta branca agora, que mexe somente nos pontos, e vou clicar no ponto que eu quero cortar. Esse ponto eu quero cortar, então tem uma tesourinha aqui. E esse pontinho aqui, eu vou trazer ele mais para o cantinho. E vou clicar também em cortar. Você viu que ficou aqui, ó, um pedacinho pontilhado de corte. Então, eu vou apertar de novo a tecla V, vou pegar esse pedacinho aqui e vou aplicar uma cor marrom, que é a corzinha da terra. Marrom escuro. E essa aqui também, um marrom escuro. Aqui, eu vou puxar um pouquinho para baixo, porque ficou um pontinho branco ali, ó. Tem um pontinho branco aqui. Se eu der um zoom para vocês, vocês vão ver, ó, tá vendo? Então, você vai pegar a seta branca, vai clicar nesse pontinho aqui e jogar para baixo. Aí você pode estar se perguntando, tá, professora, e essa parte do contorno preto aqui, que do lado tem e do outro lado não tem? O que você pode fazer? Então, o que você pode fazer aqui é pegar a ferramenta de pincel e aplicar aqui, ó, um pincelzinho preto com um pouquinho 0,75. Seleciona ele de novo e vai aqui no traçado e põe 0,75. E aí pega a ferramenta
a seta branca de novo e encaixa ele aqui. Para ficar encaixadinho, vou dar mais um zoom. Pra gente pegar o pontinho. Trazer um pouquinho para baixo aqui. Trazer um pouquinho para o canto aqui. Para ele encaixar bem certinho no cacto. Na curvinha do cacto. Assim. Ok? Vou dar um Ctrl 0 de novo, ó. Já fiz a areia do cacto. Agora a cor do vaso vai depender da cor que você quiser. Eu vou botar essa aqui, ó, que é a cor principal de um vasinho, né, de cerâmica. Pronto. Já apliquei as cores. Estamos com os vasinhos quase prontos. Tem algum ladinho branco aqui, a gente pode ficar dando zoom, tá? Não, tá tudo bem. Ctrl 0 de novo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a sombra de baixo para apoiar esse vasinho. Você vai no menu, segura o botão do mouse e pega a ferramenta de elipse e faz uma elipse do tamanho que você achar melhor. Vai para a seta preta, pode dar uma aumentadinha aqui e escolhe 30% de cinza. E clica com o botão direito, organizar, enviar para trás. E aí você posiciona. Se você quiser que a luz venha da direita para a esquerda, então a sombra vai da esquerda para a direita, melhor dizendo, então a sombra vai para a direita. Então, a gente pode colocar, diminuir um pouquinho aqui. Tem um efeito que a gente vai aplicar, que é efeito desfocar, desfocagem gaussiana. Pode deixar em 10 pixels e dar um OK. E aqui em cima tem um menu de opacidade. Pode colocar uns 50%. Tá? Aí temos a sombra do cacto. Agora a gente vai aplicar sombras aqui no vasinho, tá? No cacto. A gente vai usar a ferramenta pincel. Bom, então agora a gente vai fazer as sombras no cacto, no vasinho. Então a gente vai escolher a ferramenta pincel, tá? Tecla de atalho B de bola. Vai em artístico e escolher o pincel artístico. E aí a gente pode escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro. Eu sempre escolho o primeiro. E aí fecha essa janelinha e faço o traçado aqui. Ok? Não apareceu porque é da mesma cor. Eu vou trocar a cor aqui. Pronto. Aí é preenchimento e contorno. Apareceu? Agora você vai aqui onde está escrito uniforme e pode colocar 2 pontinhas, pode colocar só uma ponta e vai lá em efeito aplicar desfocagem gaussiana e diminui a opacidade para uns 60%. Tem a sombrinha. Agora você vai dar um zoom e com o pincel de novo você vem aqui e faz o risquinho. Ele já vai ficar com os mesmos controles. Só que o ponto aqui a gente vai diminuir para 0,5, tá? Pronto. Aqui a gente pode fazer o brush e colocar branco ao invés de preto. Porque daí dá uma luzinha. E aí dá o efeito gaussiano e diminui para 0,25. Tá? Só para dar um... Aqui também a gente pode só copiar. Aperta o Alt, que vai dar um branquinho aqui para esse lado. Aí, se você quer dar um branquinho para o outro lado, você pode fazer assim, ó. Pegar esse aqui, copiar, apertar o Alt, organizar, transformar, refletir, dar um OK, pinta de branco,
contorno também, diminui bem a opacidade para 20%. E aí coloca aqui do ladinho. E aí dá uma arrumadinha. Dá uma arrumadinha aqui, ó. Pronto. Agora vamos fazer do cacto? É a mesma coisa, tá? Você vai pegar o pincel. Aí vai ser o verdinho mais clarinho. Contorno e preenchimento. Aí você vem aqui. Traça até embaixo. Aí você pode pegar a seta branca. Trazer até mais para baixo aqui. Só que aí você vai ter que mexer esses pontinhos aqui. Aqui assim. Aqui assim. E aqui assim. Se quiser botar um branquinho aqui, mesma coisa. Pega o brush. Faz um brushzinho aqui. E aí você muda para cor branca. E preenchimento branco. E aí, quer arrumar um pouquinho? Seta branca, tecla A, o atalho, tá? E dá uma rodadinha pra cá. E aí tem a sombra. E tá pronto o desenho. Se você quiser botar uma sombra branca aqui também, ó. Então, a gente pega aqui, ou a verdinha. Bota aqui, pode botar essa sombrinha, deixar essa branca. Ou botar pra cima também. Aqui assim, ó. E tá pronto o nosso desenho. Salva. Dá um Ctrl 0. Seleciona tudo, clique e arrasta, seleciona tudo. Clica com o botão direito, agrupar. E você vai olhar aqui em cima, ó, se tá alinhar pela prancheta. Você vai botar no centro e no centro. E tá pronto o seu desenho. Salva de novo. Ctrl S de sapo. E assim foi o primeiro desenho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.